Edu, você no intervalo já alertava, a condição do Cruzeiro exige talvez um pouco mais de ousadia do treinador. Eu tenho visto aqui nas críticas de boa parte da torcida passando por isso. Você vai pro vestiário, dentro de casa, perdendo o jogo, aí você volta com a mesma formação, com os 3 volantes. O Matheus Pereira, olha, eu não vi, honestamente, antes o Matheus Pereira, a Premier League, ele jogava muito, eu vi muito pouco. Para falar, vale a pena, que bom, investiu bem. Vi pouco, então não falo sobre o antes. Mas o Matheus Pereira, no Cruzeiro que eu vi até agora, só lampejo. Lampejo. Não vi um jogo que ele colocou a bola embaixo do braço e resolveu pro Cruzeiro. E aí, ele mantém Machado, ele mantém o Lucas, mantém o Jussa. Quando o time já perdia por 1-0, não faltou um pouco de ousadia ao Zé Ricardo? O Matheus, ele jogou pouco, né? Ele tem o retorno depois da lesão, ele deve ter o quê? 4, 5 jogos, nem isso. Depois que ele retornou da lesão, antes da lesão ele fez 1 jogo e meio. Então, eu ainda acho que tem que dar tempo, ele é bom jogador. Quando ele pega na bola, você vê que ele é diferenciado. Hoje mandou uma bola no travessão, numa bola parada, numa cobrança de falta. Mas eu já chamava atenção com 15 minutos do segundo tempo, né? Matheus Pereira voltou mal para a segunda etapa, não sei se está sentindo a parte física, está muito mal, entregando muito pouco. E ele, no lance do gol do Internacional, do Wanderson, ele vai para buscar um passe do William, que também foi meio que na fogueira, mas ele vai de uma maneira, numa preguiça que não pode acontecer. E aí, às vezes, por isso que o torcedor pega no pé, chama de pipoqueiro, porque vê lances como esse. Mas, enfim, falando da alteração e da demora do Zé Ricardo, Thiago, se o primeiro tempo tivesse acabado 0-0, eu compreenderia totalmente o Zé Ricardo voltar com a mesma equipe, tentar mexer no posicionamento de um ou outro jogador e com os 11 iniciais tentar marcar o primeiro gol do Cruzeiro e sair à frente do marcador. Só que ele foi para o intervalo perdendo o jogo. Já estava perdendo o jogo. Um time que chegava perto da área do Inter, eu falei isso durante o primeiro tempo inteiro, o Cruzeiro está conseguindo ir à linha de fundo, jogando pela direita, forçando mais pelo lado direito, mas criando chance pela esquerda. A bola está circulando a área do Rocher, mas falta alguém para empurrar e falta o Cruzeiro, sei lá, alguém para bater de média a longa distância, qualificar um pouco melhor esse passe. Isso aconteceu no primeiro tempo. O Inter chegou 2 vezes, numa, gol. Perde o primeiro tempo por 1-0 e volta com a mesma equipe. E ele mexeu no posicionamento do Machado. E eu no intervalo eu falei, olha, eu abriria a mão de um dos volantes e seria o Machado. Não porque o Machado está jogando mal, não, porque o jogo agora, com a derrota por 1-0, pede que eu tenha mais qualidade e menos força. Para que ter Machado e Jussa perdendo o jogo por 1-0? Abre mão de um dos dois. E eu acho melhor seria abrir mão do Machado, porque o Jussa é um cara que é bom na bola aérea, pode fazer o papel de um terceiro zagueiro, a bola aérea é ofensiva também. Enfim, ele voltou com o Machado e adiantou o Machado, cara. A primeira grande chance do Cruzeiro no segundo tempo caiu nos pés do Machado. Ele errou. Você vai cobrar o Machado porque ele errou uma finalização, o volante? Não. Você cobra quem não tirou e colocou ele adiantado. O Zé Ricardo. Aí o Machado jogando praticamente como um ponta de lança, pisando a área o tempo inteiro. Para que o Machado? Faça isso com outro jogador, com o Vital, com o Nicão. Aí ele mudou, colocou o Nicão na vaga do Machado. Enfim, o Cruzeiro melhora a qualidade, mas o Inter acaba chegando ao seu segundo gol, faz o 2-0, isso com o Machado em campo, né? Ele demorou demais, esperou a porta ser arrombada para colocar o cadeado. E aí vai ficando tarde, o tempo vai passando. O Kudê foi percebendo a dificuldade do Cruzeiro e foi colocando. O Kudê fez o caminho inverso. Ele tinha qualidade e foi colocando mais força. Foi tentando tirar espaço do Cruzeiro. E aí o Zé Ricardo começou a fazer as alterações. Está perdendo por 2-0. E no lance individual, já na reta final, 44 minutos, num baita lance individual do Bruno Rodrigues, ele arruma um pênalti, numa jogadaça, faz o gol, ele mesmo bate, faz o gol, 2-1, e o Cruzeiro vai para cima no abafa. Tenta, mete uma bola na trave, outra bola na trave, a terceira, do Vital que foi vaiado quando entrou no lugar do Matheus Pereira. Olha, Matheus Pereira tem qualidade, foi talvez a grande contratação do Cruzeiro, mas hoje ele não estava jogando absolutamente nada no segundo tempo. Nada. Acho que o Zé Ricardo, nesse ponto, mexeu bem. O torcedor chamou ele de burro.
fica muito mais Mas era muito mais pelo Vital, pelo que aconteceu com o Vital no últro jogo. O torcedor já vem na bronca há algum tempo com o Vital. Pode ser. E também pela grife do Matheus Pereira, pelo que falaram, da chegada dele, etc e tal. Mas hoje, realmente, eu tiraria ele do jogo. Mas Thiago, o Zé Ricardo olha pro banco. Ou é o Vital, ou é o Nicão, ou é o Wesley. Hoje ele não colocou o Wesley. Talvez pela declaração do Wesley, depois que virou meme, né? Depois do jogo, ele optou por colocar o Robert, que fez uma boa jogada, também não acrescentou tanto. Mas falta confiança até pro técnico do Cruzeiro, né? Se falta pros atletas em campo, falta confiança pro treinador também. Mas eu acho que as vaias, a insatisfação do torcedor do Cruzeiro, Thiago, e são justas, as insatisfações, as vaias, é muito mais pelo conjunto da obra, ou pela falta de conjunto da obra, né? Da temporada do Cruzeiro. O Cruzeiro está muito perto da zona do rebaixamento. O Vasco, se vencer o Botafogo, o Cruzeiro vai para a zona do rebaixamento. Porque passa o Cruzeiro em número de vitórias igual o número de pontos. E informar que a bola está rolando há 12 minutos para Curitiba e Goiás. Nesse momento, 18º e 19º se enfrentando lá em Curitiba 0-0. É torcer pro Curitiba ganhar esse jogo. Também acho. Curitiba ganha. Segurar o Goiás. O Goiás Curitiba se ganha, já era, gente. Se o Goiás ganha, vai a 36. Fica 1 ponto do Cruzeiro. Exatamente. Então a insatisfação da arquibancada, ela é muito mais pelo conjunto. A gente precisa saber separar as coisas. A gente que eu falo, nós comentaristas, analistas, uma coisa é falar do Cruzeiro em 2023. Outra coisa é falar do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, outra coisa é falar do Cruzeiro nos últimos 4 jogos. O Cruzeiro foi melhor que o Atlético, no clássico da Arena MRV. O Cruzeiro foi melhor do que o Bahia, meteu 3-0. O Cruzeiro fez um jogo igual contra o São Paulo no Morumbi e perdeu pelo que falta ao Cruzeiro. Qualidade. O que faltou ao Papagaio e ao Vital sobrou ao Luciano. O Cruzeiro hoje perdeu para o Inter por falta de qualidade. O Inter chegou ali 3, 4 vezes e fez 2 gols. O Cruzeiro teve 20 finalizações, 3 bolas na trave. É também um negócio quando o avião embica para baixo, 3 bolas na trave, cara. O chute do Vital, foi culpa do Vital? Extraordinário. Faltou sorte. Era para ser gol de placa. A falta que o Marlon cobrou, espetacular. Foi certinha. A falta que o Matheus Pereira cobrou, certinha, cara, no ângulo oposto do goleiro. Ela bateu na trave. O Wanderson chegou aqui, bateu um chute envezado, ele entrou. O Maurício pegou um chute livre na área, gol. Maurício tem mais qualidade? Tem. Wanderson, que você elogiou muito, fez um grande jogo? Tem. Valência, nem se fala. Alan Patrick, que jogador. O Cruzeiro tem outro tipo de jogador. E aí falta qualidade. O São Paulo ganhou do Cruzeiro porque tem mais qualidade, porque o jogo foi igual. O Inter ganhou do Cruzeiro porque tem mais qualidade, porque o jogo foi muito equilibrado com o Cruzeiro, com muito mais posse, 60% de posse de bola, 20 finalizações, 3 bolas na trave, 8 escanteios a favor e 1 contra. O Cruzeiro não jogou mal. Teve um momento no segundo tempo de desorganização e sentiu muito o segundo gol do Inter. Não foi um jogo ruim do Cruzeiro. É por isso que eu estou falando. Precisamos separar o momento. O momento do Cruzeiro em termos de desempenho não é ruim. Mas, Thiago, chega uma hora que a pressão ela é muito grande. O Cruzeiro entra em campo na porta da zona do rebaixamento. Ah, mas tem 2 jogos a menos. E daí? É a pressão. Ele entra em campo em 16º. Com o futebol que tá jogando, ter jogo a menos é terrível pro Cruzeiro, sabia? É péssimo, é a pior notícia. É, porque é o psicológico, meu filho. Isso aí, inclusive, é uma tragédia da CBF, não só pro Cruzeiro. Foi assim com o América, com o Vasco. Um Vasco tava morto, aí adiou o jogo pro América 3 meses depois, pegou o Vasco numa outra condição. Isso é só no Brasil, né? Essa bagunça que é a tabela. E pro Cruzeiro, repito, é terrível esses jogos a menos nesse momento, Edu. Na briga direta... Pelo menos na minha opinião, né? Eu também acho, eu concordo com você em gênero, número e grau. Na briga direta do Cruzeiro e Vasco, eu tenho assistido jogos do Vasco. O Cruzeiro tá jogando um futebol, não é melhor do que o do Vasco, não, é muito melhor que o do Vasco. O Cruzeiro tá jogando um futebol muito melhor que o do Goiás. O Santos teve uma melhora muito grande. Muito melhor não, melhor, vai. Do que o do Vasco? Não é muito melhor, é melhor. Eu acho o jogo... Não, eu tô falando entre os dois. Eu não tô dizendo que o Cruzeiro tá muito melhor que o do Vasco, que o Cruzeiro tá jogando igual o Palmeiras. Não, eu acho nem que o Bragantino. É Vasco e Cruzeiro. O Cruzeiro tá jogando futebol melhor que o do Vasco. Bem melhor. Bem melhor que o do Goiás. Gente, o Goiás... Só que tá ali próximo, cara. E o time grande sente muito a pressão. O Goiás começou o Campeonato Brasileiro sabendo que ia passar por isso. E o Cruzeiro deveria ter jogado o campeonato inteiro também sabendo disso.
Só que chegou um momento que muita gente começou a falar de Libertadores. Libertadores, tem que Zé Ricardo. Libertadores, não pode. Vamos ouvir o Zé Ricardo. Esquece de fazer aquela pergunta, não, hein, Pansieri? Fernando.